Boa noite a todos, agradeço a presença de vocês para mais essa reunião continuada da SBNC. Hoje nós temos a honra de ouvir e aprender com o Dr. Francisco Rota, neurologista e neurofisiologista clínico graduado pela Universidade do Rio Grande do Sul, atuando no momento no Intercoastal Medical Group, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E como já foi antecipado pelo Dr. Marrone, hoje o tema é extremamente instigante. Esse tema sobre a eletromiografia, na monitoração intraoperatória, os padrões de descargas, os critérios de alarme, porque ele permanece como um dos temas que levanta muitas dúvidas na prática e não foi estabelecido um consenso definitivo ainda. Então, antes de iniciarmos a palestra do doutor, gostaria de sugerir que as perguntas fossem realizadas pelo chat, para as respostas serem proferidas ao final, e, se possível, desligar os microfones para evitar ruído. Então, com a palavra, o Dr. Francisco Rota. Tá, pessoal, muito obrigado. Olha, muito obrigado, Marrone, Rufina, pelo convite. Muito obrigado, Ricardo, por tudo, né? Acho que por todos nós estarmos aqui, né, de uma forma ou de outra. E eu queria só ver como é que no Google Meet, como é que eu divido a minha tela com vocês? Desculpa, essa é uma coisa que eu tinha que ter visto antes. Como é Chico, seguinte, primeiro tu deixa a apresentação atrás, já pronto. Tá, já está atrás. Eu sugiro que tu faça duas telas, uma diminui uma, põe onde está vendo agora e a tua outra tela da apresentação. Eu faço assim, deixo duas telas aqui, duas janelas, tá? Vai na direita, lá embaixo, no branquinho, apresentar agora. Agora que não tinha isso aqui, tá? Tu baixa o teu mouse e aparece lá. Ok. Não, é que antes não tinha aparecido. Apareceu a minha tela para vocês? Sim, está começando a aparecer. Não, tu está mostrando a tua tela que tu está vendo agora. Por isso que o ideal eu sempre faço, eu deixo duas janelas. Agora sim, agora deu. Agora apareceu? Agora sim. Maravilha. Vai adiante. Vai adiante. Tá, perfeito. Muito obrigado. Então, de novo, né, agradecendo o convite e a presença virtual de vocês aqui, né, para falar sobre a eletromiografia na monitoração intraoperatória, padrões de descarga e critérios de alarme, que eu acho que é um tema interessante, mas é muito engraçado, né, a gente tentar avaliar isoladamente uma técnica de monitoração, né? Porque se a gente for ver, né, a eletromiografia pura é uma modalidade muito básica, né? Tudo que a gente está fazendo é fazer o registro de atividade elétrica muscular a partir de um par de eletrodos. A gente tem um eletrodo ativo e um eletrodo de referência, né? Isso conectada, né, com um amplificador diferencial que leva para uma série de filtros e amplificadores, mas basicamente a gente está fazendo isso, a gente está medindo a diferença de potencial entre aqueles dois pontos. E esses eletrodos podem estar no mesmo sítio ou em sítios diferentes, mas que vai nos dar, então, um registro gráfico que pode ser analógico ou, né, digitalizado, que é o que se usa atualmente. E que tipo de eletrodos que a gente usa para isso? A gente pode usar eletrodos que vão desde eletrodos de superfície. Eu não sei se vocês conseguem enxergar a minha seta? Perfeito. Sim. Perfeito. Então, desde eletrodos de superfície até eletrodos de hook wires, né, de fios de arame. E cada eletrodo vai ter vantagens e desvantagens. Por exemplo, né, o eletrodo de superfície, né, que é um eletrodo menos invasivo, também nos dá uma maior amostragem de músculo. Então, se eu vou querer ver os efeitos de
uma manipulação do sistema nervoso num músculo de uma massa maior, quanto maior for a minha área de amostragem, mais fibras eu vou estar conseguindo avaliar. No entanto, né, como esse é um eletrodo que está colocado em cima da pele, eu vou ter toda a atenuação de sinal que vai vir do tecido subcutâneo, que acaba servindo como um filtro de passa baixa, né? Eu vou cortar as altas frequências, vai me dar um tipo de onda menos agudo, um tipo de onda menos preciso até, né? E, por outro lado, os eletrodos Hookwires, né, são eletrodos que vão ser muito específicos. Eu vou estar colocado dentro de músculos pequenos com a certeza de estar no lugar correto. Tá? No entanto, essa especificidade também no músculo maior pode fazer com que eu deixe de avaliar algumas fibras, algumas unidades motoras inervadas por fibras nervosas que podem estar sendo estimuladas ou lesadas e que eu não vou pegar a resposta naquelas unidades motoras que estão mais próximas da minha área de registro, uma vez que esses eletrodos aqui têm 0,5 milímetros de área exposta, né, de comprimento de fio exposto. A resposta, por eu estar dentro do músculo, é uma resposta maior, uma resposta que não é tão atenuada, é uma resposta mais estável também, porque esses eletrodos ficam dentro do músculo e não ficam na superfície, né? E o intermediário, né, que são os eletrodos subdérmicos, são eletrodos que não têm tanta atenuação de sinal pelo tecido subcutâneo e tem uma área exposta maior do que os Hookwires e que podem me dar uma amostragem de unidades motoras também maior. Na maioria dos casos, na maioria dos músculos, a gente acaba, então, ficando com um eletrodo que seria, assim, as vantagens intermediárias dos dois lados, e eu acabo usando só eletrodos Hookwires quando a gente está lidando com músculos muito pequenos que a gente precisa de muita pressão. Por exemplo, os músculos extraoculares, né, que só o fato de um eletrodo subdérmico passar por músculos da face já contamina muito o sinal com a atividade no nervo facial. E, né, os eletrodos de superfície acabam se usando mais quando se vai fazer talvez um registro que tenha menos a ver com registro periférico e mais um potencial transcraniano, né, quando se usa. Do ponto de vista anestésico, né, uma vez que a eletromiografia a gente está avaliando somente as coisas que estão acontecendo na periferia, né, do músculo, do nervo até o músculo, e tudo que a única sinapse que a gente vai estar avaliando diretamente é a junção neuromuscular, o único impedimento que a gente vai ter de anestesia é o uso de relaxantes musculares, né? Obviamente, se o paciente estiver relaxado, a gente não vai conseguir ter uma resposta eletromiográfica independente do que a gente fizer com o nervo que está inervando esse músculo. Só que o que acaba sendo um impedimento para a anestesia é que a eletromiografia não é, né, que aqui aparece nesse cantinho de tela, a eletromiografia não é a única modalidade que está sendo usada de monitoração. Então, a anestesia vai ser limitada pelas outras modalidades. Eu vou estar fazendo potencial evocado somatosensitivo, vou estar fazendo eletroencefalograma, eu vou estar fazendo potencial motor transcraniano, e tudo isso vai acabar tendo um impacto a anestesia vai estar tendo um impacto nessas modalidades, não dá nunca para se esquecer disso. No entanto, a gente pode ter a facilidade de que, se a gente está monitorando um paciente que por necessidade ou até por descuido do anestesista acaba sendo usada uma anestesia diferente de uma anestesia
venosa total, acaba-se usando gases halogenados, a gente pode utilizar a eletromiografia, a gente pode saber que a eletromiografia é algo que a gente pode ficar utilizando ainda enquanto as outras modalidades estão impossibilitadas. Eu acho que a maior utilização da eletromiografia de varredura livre acaba sendo nos tumores do ângulo ponto cerebelar, né? E isso acontece porque por isso acontecer, acaba sendo onde se tem a maior quantidade de literatura e talvez o maior nível de evidência nisso, né? Como é que a gente vai fazer as montagens para fazer a eletromiografia livre em pacientes com tumores do ângulo ponto cerebelar? No mínimo, né, a gente deve tentar colocar agulhas pareadas no orbicular do olho e no orbicular da boca. Tá? A gente também deve colocar alguns músculos de controle, seja em ipsilaterais, né, como por exemplo aqui, nesse caso, no trapézio, seja contralaterais no orbicular da boca, para se ajudar a diferenciar o que é atividade muscular irritativa do que é artefato, do que é o paciente superficializando o nível de anestesia. E um eletrodo terra. Tá? O fato de se pegar tanto músculos da porção superior da face quanto da porção inferior da face nos ajudam em relação à amostragem, né? Porque o paciente pode estar tendo o seu nervo facial estimulado pelo cirurgião, mas não na sua totalidade. Então, algumas descargas podem ser originadas do estímulo de fibras de axônios que estão indo para determinado local da face e não para outro. Então, é importante essa questão de amostragem, a gente ter mais do que um músculo sendo estudado. Também, o fato de se usar agulhas pareadas nos ajuda a ter um menor artefato. Existem algumas técnicas mais antigas, quando se tinha menos canais disponíveis, né? Muitas vezes se colocava um eletrodo no orbicular do olho, um outro no orbicular da boca e fazia um referencial ao outro, né? A gente aumenta com isso a chance de ter artefato, ou se colocava eletrodos, só eletrodos ativos de um lado do rosto em relação a uma referência contralateral. Também isso aumenta a possibilidade de ter artefato. E além disso, isso nos dá flexibilidade. Por exemplo, se eu tenho aqui um eletrodo ativo e um eletrodo de referência no orbicular do olho, e por algum motivo eu perco o meu eletrodo de referência, eu posso referenciar para outro local. Ou eu perco o meu eletrodo ativo, eu posso transformar o meu referência em ativo e referenciar para outro local. Então, eu tenho a flexibilidade de jogar com situações que não são ideais, mas que não me deixam no escuro durante a monitoração. As vantagens, né, da eletromiografia de varredura livre nos tumores do ângulo ponto cerebelar, primeiro, é que é uma monitoração contínua. Eu não preciso parar a cirurgia, eu não preciso da cooperação do neurocirurgião para obter alguma informação. Né? E também que independe de acesso ao nervo. Né? Se eu tenho um tumor que está colocado entre a área de abordagem e o nervo, é muito mais difícil eu conseguir identificar a proximidade do nervo através do estímulo direto. Então, até o cirurgião conseguir ter acesso ao nervo para poder usar um eletrodo de estímulo para identificar a localização do nervo, a gente pode ir sendo guiados unicamente pela eletromiografia de varredura livre. O que a gente pode obter nessa eletromiografia livre em tumores do ângulo ponto cerebelar? Bom, a primeira coisa é não se ter nenhuma descarga, né? Que é algo que, né, inicialmente a gente pode imaginar como sendo algo bom, né? Que a gente não está tendo nenhuma descarga, significa que o nervo não está sendo irritado, afinal de contas o paciente está em repouso, né, e sedado.
Só que o silêncio contínuo é preocupante, né? Porque pode significar, e muitas vezes silêncio contínuo prolongado durante todo esse dia, geralmente significa que houve alguma lesão antes da gente começar a identificar que o paciente está sendo monitorado e que essa lesão causou uma interrupção total de estímulo dos músculos faciais, e com isso a gente a gente ficou voando no escuro. Então, aí volta aquela ideia, né, de que nenhuma técnica de monitoração neurofisiológica intraoperatória deve ser usada ou considerada de forma isolada, né? A gente sempre pode usar das outras modalidades para aferir a integridade da estrutura que a gente está monitorando. E nesse caso, então, né, se a gente tem um silêncio contínuo, vamos fazer uma estimulação transcraniana, vamos ver se a gente consegue obter uma resposta desse nervo. E é claro que isso nunca vai ser feito porque se está com silêncio contínuo. Sempre se está usando todas essas técnicas em paralelo. Uma outra possibilidade de achado são descargas isoladas, né? A gente vai ver depois o que elas são, né? Mas são descargas que ocorrem pontualmente durante um estímulo mecânico. E depois, trens de descarga, são descargas repetidas que se propagam além do final do estímulo mecânico. Essas são as descargas isoladas. A gente tem dois tipos, né? A gente tem as espículas e os surtos, né? As espículas, elas são causadas, né, pela despolarização de uma unidade motora, então são semelhantes a potenciais de unidades motoras da eletromiografia de agulha convencional, né? Aqui a gente tem como elas aparecem na tela de monitoração, e aqui abrindo elas, né, aumentando a varredura, a gente tem uma descarga trifásica. E aqui um surto que é, né, mais de uma unidade motora disparando ao mesmo tempo, né? Então estimulando mais axônios, que tem então uma morfologia mais complexa, né? Significado de ambos é igual, né? A única coisa é que num a gente está estimulando só um axônio, no outro a gente está estimulando mais de um axônio. Quando eu falo só um axônio na região que está sendo captada pelo meu eletrodo. E aqui a gente está tendo mais de um axônio naquela região, né? Tanto uma quanto outra, né, podem acontecer em qualquer momento do procedimento. Então, às vezes a gente coloca a monitoração, o paciente está sedado antes mesmo de se fazer a craniotomia, já se está tendo, só pela posição do paciente na mesa, já se está tendo conseguindo obter algumas espículas ou surtos ao longo do procedimento. E não depende, então, de uma manipulação direta. Às vezes também a gente não tem nada no início, mas ao fazer a craniotomia, só ao descomprimir um pouco a drenagem de líquor, já faz com que tenha alguma movimentação, já pode-se ter descargas isoladas. E não são sinais de lesão, né? Se a gente tiver só descargas isoladas ao longo da cirurgia, a gente pode ter tranquilidade que não está havendo uma lesão do nervo facial. O que causa essas descargas isoladas, né? É interessante porque a gente pensa assim, é um estímulo mecânico que gera uma atividade elétrica, mas o que faz um estímulo mecânico, né? O estímulo mecânico que ele faz, ele abre canais iônicos, né? Eles fazem aqui a linha de cima é uma medida de condutância. Vocês veem que tem um salto de condutância com... desculpe, aqui, a linha de baixo. A gente tem um salto de condutância com a manipulação e depois isso vai reduzindo. E com isso tem uma despolarização que se espalha, né, ao redor do nervo. E essa despolarização do nervo vai causar, então, a despolarização do músculo, que vai ser captada por uma descarga isolada. Por quê? Terminou esse estímulo, necessita um outro estímulo para causar uma nova despolarização. O que é diferente de trens, né? Trens são
séries de descargas, né, de atividade muscular que pode ser contínua ou intermitente, mas que persiste após o estímulo. Então, tem o estímulo, começo a ter, nesse caso aqui, uma resposta contínua, que inicia abruptamente, vocês veem que tem uma variação de amplitude e uma variação de frequência de disparo e termina. Tá? Aqui de novo, né? Vários trens diferentes. E aqui, uma coisa um pouco diferente, que é descargas que não são contínuas, são intermitentes. Né? Se a gente for ver, são espículas, mas não são espículas por estimulação repetida daquele mesmo local. Houve uma estimulação mecânica e essas espículas começaram a aparecer periodicamente até que elas desaparecem. Tá? Tanto espícula quanto surtos. Né? Porque eu tenho um surto que se repete também após um estímulo mecânico aqui inicial, ele vai se repetindo até desaparecer. Ou então, o último tipo, né, que é uma atividade irregular, também de início súbito e de final súbito. O que causa nos trens? Né? Os trens eles têm um mecanismo de origem que é semelhante às descargas mioquímicas, né? Que é uma lesão axonal que causa não só uma despolarização local, mas uma transmissão hepática entre as fibras nervosas. Então, uma fibra transmite para outra, que transmite para outra, transmite para outra, e isso causa uma reverberação que volta, o estímulo volta para a primeira fibra fazendo um marca-passo. Né? Isso acaba tornando um estímulo único. Por essa transmissão entre os axônios, ele se perpetua e causa a estimulação repetida das fibras musculares. Esses trens, né, eles podem ser divididos em diferentes tipos. E esses tipos eles têm diferentes implicações com relação à interpretação do que eles significam de prognóstico para a lesão do nervo. Tá? O primeiro tipo de trem, que são os trens tipo B, tá? Eles são aqueles que são trens de... eu estou colocando nessa ordem porque vocês sabem, né, os trens mais importantes são os trens tipo A, então vamos analisar os B e os C antes. Né? Os trens tipo B, eles são atividades isoladas repetidas, que podem ser tanto de espículas quanto de surtos. Né? Então tem os BS e BB, né? O B spikes e o B bursts. Tá? Ambos têm não tem uma implicação importante prognóstica para a lesão do nervo facial. O trens tipo C, que pode ser observado em cirurgias do nervo facial quando se coloca eletrodos também em músculos bulbares, né? Geralmente eles estão presentes só em músculos faríngeos, eles não aparecem nos músculos da face. E os trens tipo A, que são os que têm uma importância prognóstica maior na monitoração do nervo facial, são aqueles que iniciam abruptamente, encerram abruptamente, têm uma amplitude variável, tem uma descarga, uma frequência de descarga também variável. Se a gente for abrir a varredura, a gente vê que eles têm uma forma de onda sinusoidal com um intervalo entre picos que é um intervalo variável. Só os trens tipo A que parecem ter, né, uma importância prognóstica em lesões do nervo facial. Não quer dizer que é a única coisa importante que a gente vai monitorar, e quando a gente for falar de critérios de alarme, eu vou falar também sobre isso. Esse é um estudo clássico, né, sobre prognóstico de trens tipo A em cirurgias do nervo facial, né? E nesse estudo a gente vê que pacientes que não tinham déficit prévio do nervo facial, eles toleram, aqui em branco
está a duração do trem, em escuro está quanto de aumento de déficit, de piora de grau de paralisia do nervo facial esses pacientes tiveram. Então a gente consegue ver que pacientes que não tinham déficit, eles conseguem tolerar bem até trens tipo A de 0,5 milissegundos. Tá? Entre 0,5 e 10 segundos, a gente tem uma piora de 1 grau desses pacientes. Mais de 10 segundos, a gente tem uma piora de 2 graus ou mais. Tá? Se eu tenho um paciente que já tem um déficit prévio, né, e 14 pacientes deles tinham já um déficit prévio, eles vão ter, se mais de 10 segundos, uma piora de 2 graus ou mais. Mas todos os pacientes que tinham déficit prévio já tiveram alguma piora. Então, mesmo aqueles que não tinham nenhum trem tipo A, durante a monitoração, eles tinham uma piora de 1 grau pelo menos. Então, ter um déficit do nervo facial prévio já é um fator de mau prognóstico. Tá? Mas, se nesses... Então, um aumento menor da duração não fez diferença. Agora, se é mais de 10 segundos, sim, vai ter uma piora de 2 graus ou mais. E aqui, isso é a mesma coisa colocada de uma outra forma, né? Então, a gente tem aqui os pacientes que não tinham déficit prévio do nervo facial. A gente vê aqui pacientes que tiveram trens que duravam menos de 0,5 segundos, eles tinham, a grande maioria deles ficou inalterado, apesar de que tiveram alguns que pioraram, independente da gente não ter visto nada de monitoração. Enquanto no outro extremo, os pacientes que tinham mais de 10 segundos, né, a maior parte deles teve uma queda de 2 graus. 20% tiveram queda de 1 grau, ou um aumento de 1 grau, né, na escala, e nenhum deles ficou igual. Então, acho que esses dois extremos dá para a gente ter em mente, né, que menos de 0,5 segundos a gente vai ter uma boa resposta, entre 0,5 e 10, provavelmente a gente vai ter uma queda de 1 grau, um aumento de 1 grau na escala, e mais de 10 segundos a gente vai ter um aumento de 2 graus ou mais. Tá? Em pacientes, então, que já tinham déficit, a gente vê que todos eles já, nenhum deles ficou igual, eles pioraram, né? Mas pioraram mais se tinham mais de 10 segundos de aumento. Mais de 10 segundos de descarga, desculpe. Então, qual é que é os meus critérios de alarme para comunicação com o neurocirurgião? Primeira coisa, silêncio contínuo, né? Aquilo que eu falei para vocês. Se eu não estou tendo nada de resposta em nenhum momento, isso me preocupa. Não quer dizer que eu vá dizer para o cirurgião, olha, está tendo silêncio contínuo. Não, é um alarme para mim mesmo. É um alarme para eu ir atrás de utilizar outras modalidades, como, por exemplo, a estimulação transcraniana, para ver se o nervo está íntegro ou não, né? Descargas isoladas, né, ou trens tipo B, elas ocorrem, se as descargas isoladas acontecem antes de se fazer qualquer manipulação, não é alguma coisa tão importante assim. Agora, apesar de não ser um fator prognóstico, se o cirurgião está fazendo uma manipulação de uma área próxima do nervo, a primeira vez que isso acontece, eu vou avisar o cirurgião, porque muitas vezes ele nem sabe onde é que está o nervo. Então, diz, olha, eu estou tendo descargas e isso significa que tu estás mexendo próximo do nervo. Ele pode dizer, não, eu estou vendo aqui, o nervo está aqui, eu estava irrigando ali próximo. Então, apesar de não ser um critério de alarme do ponto de vista de um fator de mau prognóstico de desfecho, é um critério de alarme para a localização do nervo, está próximo do nervo. Tá? E os trens tipo A, né, sim, é algo que deve-se avisar o cirurgião, né, tanto a presença quanto a duração deles, né, e, né, ter uma comunicação do que isso significa para o prognóstico do paciente. E correlacionar sempre isso com outras modalidades. Né? Se eu estou tendo
Logo depois de eu ter um trem tipo A, né, não preciso né, ficar comunicando tudo que eu faço, mas logo depois disso eu vou, em seguida, tentar fazer um transcraniano de novo, ver, olha, depois disso houve alguma lesão, não houve alguma lesão, houve queda da amplitude do meu potencial transcraniano ou não. Existem artefatos, né, como em todas os processos de monitoração, né, e esses artefatos são vários. Esse é um artefato que acontece pelo contato entre instrumentos metálicos no campo. Vocês veem que parece muito com uma espícula. A diferença é que ele tem um início já máximo, de máxima amplitude logo no início, ao invés de ter, né, aquela morfologia trifásica da espícula, e depois ele tem uma queda como uma curva exponencial, né, bastante regular, ao invés da irregularidade da espícula. Qual é a importância de separar essas duas situações, se é um artefato ou se é uma espícula? Praticamente nenhuma, uma vez que a espícula também não tem uma importância prognóstica para o paciente. Então, só saber que é algo que pode acontecer e que não vai mudar muito o nosso procedimento. Já isso aqui é um tipo de artefato que atrapalha mais, né? É um artefato sinusoidal, que muitas vezes a gente tem ele enquanto está acontecendo a drilagem, né? A broca pode causar esse tipo de artefato, que se parece muito, né, com trens, né? Trens tipo A ou até mesmo trens B. E a diferença entre um e outro é que se a gente abrir essa onda, a gente vai ver que o artefato sinusoidal ele é absolutamente regular, enquanto que né, a atividade eletromiográfica sinusoidal, né, que são os trens, ele tem aquela variação de frequência e amplitude que a gente vê, né, nos trens. Só para, né, finalizar falando de algumas outras situações, né, eletromiografia de varredura livre não é utilizada só em cirurgia neurofacial, a gente utiliza também em monitoração de músculos da laringe, né? Isso a gente pode fazer tanto com uma colocação de agulha, né? Se eu estou colocando, posso colocar uma agulha no cricotireoideu, uma agulha pareada, e tem a vantagem de que a gente está uma localização bastante segura no músculo, mas tem as desvantagens que não monitora o nervo recorrente, né, que é o laringeu superior, que inerva o cricotireoideu, o recorrente é só o tireoaritenoideu, e a gente acaba, isso não pode acontecer em cirurgias que o campo vai ser cervical anterior, porque acaba atrapalhando o cirurgião, acaba ficando no meio do campo. Claro, a gente pode utilizar uma agulha que é entregue estéreo para o cirurgião coloca no campo, mas as chances de ele mobilizar essa agulha durante a cirurgia, esse eletrodo de cirurgia, são muito maiores do que se colocando eletrodo de superfície, né? Pode ser tanto eletrodo de superfície adesivos num tubo ou já pré-incorporados no tubo endotraqueal. Então a gente vai colocar, se coloca esse tubo, o anestesista coloca com o eletrodo ao nível das pregas vocais, né? E com isso a gente vai ter contato com os músculos tireoaritenoideus que são inervados pelo laringeu recorrente. Se sabe que quanto maior a cirurgia, nas cirurgias de cervical anterior, quanto maior a cirurgia, maior vai ser a atividade eletromiográfica. Então, uma cirurgia que tenha só um nível, a gente vai ter muito menos relativa atividade eletromiográfica do que em cirurgia de 3 níveis, né? Então, aqui de 194 pacientes, só 14 tiveram atividade eletromiográfica em um nível, enquanto que de 36 pacientes, 16 tiveram a atividade eletromiográfica em cirurgia de 3 níveis. Então, quanto maior a cirurgia, maior a questão a possibilidade de ter atividade eletromiográfica e maior a necessidade da gente monitorar o nervo laringeu recorrente.
a sensibilidade dessa monitoração é bastante alta, sensibilidade de 100%, com uma especificidade de 87%. Então, isso se transforma num valor preditivo positivo não muito alto, porque a especificidade já cai bastante com a probabilidade pré-teste de ter uma lesão já é baixa, né? Então o valor preditivo positivo ainda é baixo. Então ter atividade eletromiográfica não significa que o paciente vai ter lesão. Agora, se o paciente não teve atividade eletromiográfica, nos dá uma segurança bastante grande de que não vai ter lesão do recorrente durante manipulação cervical anterior. Também não esquecer que isso aqui é só uma modalidade. A gente pode usar e deve usar a estimulação transcraniana, pode-se usar o reflexo laringeu, tem uma série de outras técnicas que complementam isso aqui. E por último, né, isso também pode ser usado em músculos apendiculares, né? A gente está monitorando uma colocação de parafuso, se está monitorando uma descargas em tibiais anteriores, gastrocnêmio, quadríceps, e enquanto não se está fazendo estimulação, pode ser que só pelo uso de Carrison ou por afastadores, tem trens da mesma forma que se tem, né, se observa o músculo facial. Né, e que ter os surtos breves, né, ou uma descarga não sustentada, é algo que a gente vê em praticamente todas as cirurgias, isso acontece por trauma menor. Agora, cessado o estímulo, se a gente tem uma descarga neurotônica sustentada, aí se tem um risco de ter havido uma lesão importante, né, possivelmente reversível desse nervo, que vai ser confirmado e sustentado por estimulação transcraniana, por outras modalidades. Bom, acho que era isso que eu tinha para conversar inicialmente, né? Lembrar vocês que de 5 a 8 de setembro do ano que vem, Gramado, a gente vai estar esperando para receber todos os amigos presencialmente naquele que vai ser, eu acho, o primeiro congresso presencial de neurologia de novo, grande congresso presencial de neurologia de novo no Brasil pós-pandemia, né? Se Deus quiser, se a profecia da fotografia do Marrone estiver correta, isso ainda vai acontecer com a possibilidade de a gente ter uma vacina, né, o que vai ser ainda mais significativo. Então, era isso. Agradeço de novo a vocês. Bem, parabéns, doutor Francisco, aí realmente muito bem exposto. Gostaria de saber se alguém apresenta alguma dúvida, alguma questão, porque eu tenho várias. Começa você, Alberto. Posso colocar uma coisa aqui para o Rota? Claro. Bom, primeiro agradecer o Rota, a gente vê ele aí depois de tanto tempo que estava sumido aí. E uma das coisas eu acho que cabe alertar que a gente não pode transportar isso do nervo facial para a coluna, porque lá a gente tem a medula, tem a raiz, tem o plexo, chega no nervo periférico para daí bater no músculo. Então, primeiro a gente nunca deu para a gente tentar fixar essa tabela de classificação A, B e C da mesma maneira como a gente vê nas irritações na coluna. Isso é uma coisa. E a outra coisa, de lembrar o pessoal de fazer a lavagem do potássio extracelular que se deposita para a gente fazer com soro mono a diferenciação. Se aquilo é uma despolarização que continua ou aquilo é só o potássio que está no extracelular depositado. E a gente, lavando ele, aquilo some. Que é uma dica interessante. Basicamente era alertar isso para o pessoal. Claro, não, até é bastante oportuno. Tanto que naquele slide ali eu não coloquei nada de tipo de descarga, né? Eu só coloquei descargas miotônicas sustentadas, né? Porque é uma descarga miotônica que pode acontecer
justamente para alertar isso, que a gente tem uns surtos episódicos quando se está fazendo manipulação da coluna, é uma coisa que acontece em todas as cirurgias, né? E isso não é critério de alarme para ninguém, mas que pode acontecer em ter uma lesão, e aí ter uma descarga neurotônica maior, uma descarga neurotônica mais tentada. E seguramente, né, Ricardo, já aconteceu, né, de colocarem, por exemplo, um cotonoide em cima de uma raiz, né, e acontece, daí coloca os olhos e fala isso, alguma coisa está acontecendo aqui, né, e começa a ter uma descarga neurotônica, se faz um transcraniano, tem uma diminuição de respostas, o que está... vamos tirar aqui, tira o cotonoide e tudo melhora, né. Felizmente, né, as raízes motoras não são tão sensíveis, né, quanto o neurofacial. Né? E essa é a grande questão de por que é tão mais importante essa monitoração e os alarmes dessas descargas na cirurgia do facial, porque é um nervo que é muito frágil, um nervo muito sensível. Ok, tem uma pergunta, doutor Francisco. Se a possibilidade de, quando tivermos Desculpa, Alberto, apenas... rapidinho. Chico, stop presenting ali. Tá. Aí aparece melhor. Obrigado. Tá. Desculpa, Obrigado, Alberto. Marrone. Não, o cara é profissional, é outra história. Ok. Em relação às atividades, que o doutor Ricardo já tinha citado também, mas há a possibilidade de termos descargas do tipo B ou C, e elas terem significações clínicas, com sequelas também, sem ter os trens que estariam relacionados, que seria o que seria mais presente no nervo facial. O senhor já observou alguma evidência, alguma característica desse tipo, quanto à morfologia ou alguma coisa assim? Isso claramente pode acontecer. Na verdade, pode acontecer sem a gente ter descarga nenhuma. Eu acho que os critérios de alarme eles são importantes para a gente saber que aquilo que... Como é que eu vou dizer assim? Quando acontece aquilo que a gente tem que se preocupar mais, mas não pode ser considerado isoladamente, de forma alguma. Tá? E a gente não pode ter a segurança, porque não teve nenhuma descarga que foi evidenciada, que isso também não vai ter nenhuma lesão. Tá? E não só isso, eles também são úteis, né, como eu falei no início, quando se está iniciando a dissecção. Se a gente começa a ter descargas isoladas ou trens tipo B, isso pode nos ajudar a dar uma certa localização de proximidade do cirurgião para aquilo que está acontecendo. Né? Mas eu acho que assim, são critérios de que a gente está próximo e que está como é que eu vou dizer assim, está colocando em risco. Agora, não necessariamente não vai se pedir para o cirurgião parar, ou tem cirurgiões, isso aí depende muito do cirurgião, né? Se ele usa ou não usa papaverina, né, durante a cirurgia do facial, né? Tem alguns cirurgiões que se tem um trem tipo A, isso significa para ele que vai parar e vai colocar papaverina até ver se há alguma melhora. Outros cirurgiões não acreditam em papaverina, né? Eles dizem, eu vou só suspender um pouco, me diz quando parar o trem, faz um potencial transcraniano, se não houve queda, vamos seguir em frente, né? Isso geralmente não acontece com descargas isoladas, né? Mas só com trens tipo A. Eu não sei se vocês têm algum critério para considerar descargas isoladas ou trens tipo B de uma forma mais significativa. Eu já tive ocasiões em que só houve descarga do tipo B. Sim. E o que me alertou bastante sobre a diferenciação entre um e outro foi a tipo da amplitude e às vezes a duração dessa atividade. Na ocasião foi, na verdade, uma cirurgia em que o paciente teve uma lesão, é claro que eu confirmei posteriormente com um potencial motor também, mas o cirurgião estava manipulando na proximidade do nervo e, de repente, houve segundo ele, foi um pequeno deslize do instrumental. E, a partir daí, deu uma grande descarga.
Tá? E não tive depois as outras respostas, os outros potenciais. E aquela descarga isolada foi a lesão do nervo. Não, a gente pode ter isso, né? Se a gente pegar um bisturi e cortar o nervo, a gente vai ter uma descarga e talvez nenhuma. Então, é muito relativo isso, porque o que a gente está tentando evitar é aquilo assim, a tração. O que é a gênese mais comum dos trens tipo A? É a tração do tumor, né? O tumor está grudado o nervo está grudado na cápsula tumoral. Ao se tracionar, se causa esse tipo de descarga, né? Então, quanto a isso, a gente tem algumas armas. A gente pode dizer para parar a tração, parar a dissecção, recupera, faz lavagem com soro ou com papaverina, né? Agora, né, uma lesão aguda, abrupta, né? Essa aí, infelizmente, para isso que é importante. Eu acho que quando se acrescentou a técnica de potencial transcraniano para o facial também, né, que é mais recente do que a eletromiografia livre ou a eletromiografia estimulada, né? Quando se acrescentou a estimulação transcraniana, se ganhou muito disso, né? Porque aí a gente tem como algo que ia terminar a cirurgia e provavelmente diria para o cirurgião, não, está tudo bem, né? E o paciente acordaria com uma plegia, né, daquela hemiface. A gente pode avisar para o cirurgião logo depois disso acontecer, olha, não há mais uma como é que eu vou dizer? Não há mais uma resposta transcraniana, né? Então a gente acaba tendo uma chance de até dizer para o cirurgião para fazer uma tarsografia, já deixar uma preparação para um pós-operatório, que vai ser um pós-operatório com déficit. Na cirurgia de coluna, eu acho também importante salientar que, já que tu falaste sinal de alarme, que durante as escolioses, que tem o risco de eles cometerem alguma contusão medular, que às vezes antes de cair o potencial, tu tens um abalo na eletromiografia de um lado ou bilateral. Então, eu acho sempre legal deixar a janela da eletromiografia livre, além da estimulada por causa do parafuso e além do potencial evocado do motor para acompanhar, a eletromiografia livre para ela te mostrar essas descargas, né? Que é um sinal de alarme que às vezes é o mais precoce de todos. Rufino, uma pergunta? Eu também queria fazer só um comentário, né? Como às vezes os trens B podem ser, a gente pode ver lesão depois e se mostrar só um trem B. Eu tive um caso uma vez na escola em que era um ângulo ponto e um tumor próximo do ângulo ponto, não era um Shibanuma. E a ressecção foi sem problema nenhum. Quando o cirurgião foi fazer hemostasia no final, fez um trem A com soro monstruoso, de mais de 1 minuto, e aí a residente veio me chamar, eu cheguei para o cirurgião e falei assim, o que você está fazendo aí? Ele falou, não estou fazendo nada, é somente soro. Foi mais de 1 minuto, eu tenho isso gravado, e o paciente saiu sem déficit absolutamente nenhum. Era irritação do tipo trem A, só pela irrigação do soro. Eu acho que o Marrone tem uma história também de um trem A longuíssimo, né, que terminou sem déficit, né, Marrone? Sim, e até foi essa pergunta que eu coloquei ali. Isso aí faz muitos anos atrás, ainda não tinha saído os MAPs córtico-pontinos, né? Isso aí foi, sei lá, um pouco depois do Ramstock lá de 2000, né? Então a gente ficava ficando velho. E tinha, assim,
Era 45 minutos, só que o senhor disse, pelo amor de Deus, desliga esse som que eu vou me atirar pela janela, né? Porque naquela época se dizia que era muito a duração do trem. Mas o mais importante, isso que eu tinha colocado, Chico e os colegas, era assim, ó, qual seria o mais importante? Será que é a duração do trem ou a frequência do trem, que aí vai caracterizar como sendo trem de ondas A, né? O que vocês acham a respeito disso? Eu posso falar? Deve, Silvia. Bom, eu olho sempre com reserva atividade irritativa, trens do tipo A. O Prel, depois desse trabalho de 2007, ele fez um outro trabalho que ele agulhava 4 agulhas por músculo facial para ele aumentar a sensibilidade da identificação de trens, e ele criou um modelo matemático, computadorizado, para calcular a duração dos trens entre as agulhas. Então, ele tinha a agulha 1 referenciada para 2, a 2 para 3, a 3 para 4, no mesmo músculo, e ele agulhava 4 músculos faciais para ver a sensibilidade dos trens tipo A. E a conclusão desse trabalho é que ele aumentou o alerta dele, a duração do trem A, para alerta para 120 minutos, dizendo que a partir de 120 minutos, na verdade, aumentava a sensibilidade e tinha um valor preditivo mais importante. Recentemente, ele foi desafiado a mostrar se a eletromiografia contínua tinha alguma vantagem, ou como que a comparação com o potencial evocado motor do trato córtico-bulbar poderia ser maior, um valor preditivo maior ou não em relação à eletromiografia. Então, ele apresentou isso na ESIM o ano passado, em novembro, em Viena, e ele diz que muito da atividade irritativa registrada, possivelmente, ela é oriunda do nervo intermédio, no canal auditivo interno. Ele tem, acho que já um artigo publicado sobre isso, e que essa atividade do tipo A era do nervo auditivo e não do facial em si. Então, a gente teria que olhar com um pouco mais de cuidado a atividade neurotônica do tipo A no nervo facial. Na ocasião, eu até questionei ele no congresso, porque o nervo intermédio é sensitivo, não é motor. Então, como que isso justificaria a presença das atividades neurotônicas do tipo A no facial em si, se o nervo intermédio é um nervo sensitivo? Na minha prática, eu valorizo essa onda abrupta de alta frequência como um sinal de bastante valor preditivo. Então, quando ela estoura na tela, de repente, de uma amplitude grande, uma frequência alta, eu acho que isso pode ter um valor realmente preditivo de déficit do facial. E todas as vezes que aparece, então, atividade neurotônica de uma amplitude menor, uma duração curta, eu intensifico fazer o potencial evocado motor do trato córtico-bulbar, né? Isso vai muito bem quando a gente tem o trato córtico-bulbar, né, o potencial motor, e não é ativação extracraniana do facial, né? Quando a gente só tem realmente eletromil, né, quando a gente só consegue ativação extracraniana do facial, aí a gente tem que valorizar, eu acho, toda e qualquer atividade neurotônica do tipo A, porque é a única ferramenta mesmo que a gente tem. Rufina? Liga o microfone. Ei, Silvia, adorei aí a sua colocação. Na verdade, quando eu pedi para o Francisco preparar esse tema, o que eu esperava era justamente isso, que todos nós teríamos casos de descargas longas, que o paciente acordou bem, e casos que a cirurgia foi silente, você achou que estava ótimo, e o cirurgião depois te passa o feedback que o seu facial não saiu tão bem assim. Nós que estamos monitorando há mais de uma década, nós levamos aquele artigo do Prel de 2007, a gente ficava neurótico com aquilo, olhando, contando o tempo, se o facial já tinha déficit, e depois
se mostrou que a gente não conseguia replicar. Realmente, na ISIN desse ano, a fila de pessoas para perguntar, para questionar, né, Silvia, para criticar. Quando ele falou do intermédio, o pessoal foi a loucura. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar com muita reserva, mas é um critério de alarme. Às vezes, uma descarga isolada, ela simplesmente vai traduzir a secção do facial. Às vezes, você tem um burst e isso aí já tem um valor preditivo ruim. O fato é, a gente tem que estar atento e sempre não se apegar apenas uma técnica de monitoração. Você teve qualquer atividade estranha, está irrigando o campo, o que aconteceu? Para um pouquinho, vou fazer um potencial evocado aqui, motor, cóstico bulbar. Eu acho que, assim, o cóstico bulbar, ele é fundamental na hora que você intertrem, para você dar esse feedback para o cirurgião, para interromper ou não, para usar papaverina ou não. Mas é muito interessante hoje que nós temos todos aqui mais de uma década de monitoração, a gente olhar retrospectivamente o quanto que essas descargas já nos deixaram ansiosos, né, durante uma monitoração. Acho que o objetivo da aula, Francisco, você alcançou, era trazer, suscitar essa discussão. Obrigada. Mas, e além disso, Rufina, é uma coisa que não... Claro que dava muito mais ansiedade antes do que agora, até porque as técnicas córtico-bulbares não existiam, né? Isso que o Marrone estava falando. Então, quando tudo que a gente tem é uma vela para enxergar no escuro, qualquer sombra assusta, né? Então, agora a gente pode saber, tem uma sombra ali, mas pelo menos se tem formas de avaliar melhor o que é isso, né? E uma outra coisa que tu falaste também, além da importância de se ter todas as modalidades andando junto, é o microscópio, né? É a gente ter a visão da câmera do microscópio, a gente ter uma tela que a gente veja onde é que o cirurgião está com os instrumentos, onde é que ele está irrigando, o que ele está fazendo, e não só ficar querendo que ele nos dê uma narração do que está acontecendo. Então, ter um terminal, né, uma televisão com a imagem do microscópio na sala é essencial. Acrescentando também ao que a Rufina falou, muitas vezes, e também a Denise, algumas vezes o que nós podemos observar é que há uma manipulação excessiva do nervo, que o paciente pode sair bem, apesar de ter muitas atividades que seriam, digamos, inocentes, do tipo B, e posteriormente ele desenvolve, pelo edema da manipulação, uma paresia ou paralisia. Isso também pode acontecer. Dependendo, o nervo ele é delicado, não é para ser manipulado, a não ser que seja a cirurgia para o nervo. Quanto mais se toca no nervo, quanto mais ele sinaliza, mais ele pode estar dizendo, estou sofrendo. Posso sair bem, mas posso não durar tão bem depois de um certo tempo. Alguém aqui tem experiência com parótida, assim, de fazer monitoração para parótida na cirurgia de cabeça e pescoço? Eu tenho, cara. Então, Alberto, a minha impressão, o que eu acho, assim, é que às vezes na monitoração da parótida, o facial reclama pouco, e quando a gente vai fazer o cóstico bulbar final, tá uma droga. Assim, você fala, em que momento que isso aconteceu? Que eu estava aqui ligada, vigiando a mão do cirurgião. Então, assim, o que eu tenho hoje, eu até falei isso para um cirurgião, eu estava hoje na cabeça e pescoço, olha, o nosso protocolo de parótida a gente tem que melhorar. Eu acho que essa lesão do facial, ela acontece durante o acesso, principalmente na reop, quando eles não sabem onde está o nervo, e é aquela fase cega do bisturi. Eu fico extremamente angustiada, porque eu acho que eu não consigo preservar o facial na parótida como eu gostaria de preservar. E eu fico ali atenta, e não tem descarga, e quando eu vou fazer o próximo cóstico bulbar, pronto, já, assim, eu sei que a lesão é periférica, mas ela mudou em relação ao baseline. E a gente não consegue determinar em que ponto aquilo aconteceu. Agora, eu não sei também se a manipulação na cabeça e pescoço ali, ela é uma mão diferente, né?
que na neurocirurgia o cirurgião ele vai com o instrumento mais delicado, e ali talvez, assim, um abalo já é suficiente. Vocês têm essa experiência também com parótida? Antes de mais nada, a Maria Rufina Barros e angustiada é a mesma coisa, né? Calma que agora estou fazendo yoga e meditação, viu? Novos projetos para 2021. Eu fiz algumas parótidas e o que eu vejo é o seguinte, é muito difícil a gente monitorar eletromio livre, porque o cirurgião fica com o bipolar coagulando ali o tempo todo. É isso. Então, o nosso traçado fica cheio de ruído o tempo todo, você não vê nada. E o que eu vejo mais é lesão de ramo. Então, por exemplo, os que eu mais vi foi do marginal. Marginal. E os outros preservados, mas o ramo com marginal eu já vi lesar algumas vezes. Utilizando o que o Dr. Francisco falou, muitas vezes, e realmente, Denise, o que pode acontecer é o uso, a lesão pelo calor e a distância. É pelo uso prolongado do cautério, do bisturi, e isso causar lesão sem que haja a sinalização, como o Dr. Francisco realmente citou. Você está, e às vezes você não consegue ver nenhuma monitoração adequada por conta dos artefatos elétricos, e ocorreu a lesão. Exato. Durante esse processo. Eu tenho uma pergunta para o Ricardo, se ele puder falar como é que se comporta a eletromiografia livre nas cirurgias pélvicas e de quadril. Se ele acha que tem algum valor preditivo. Oi, Silvinha, tudo bom? Oi, Ricardo. Tudo bem. Não, na verdade, assim, ó, no quadril, a gente usa muito a eletromiografia de varredura livre. Muito, para mapear justamente a proximidade do cirurgião. Eu nem estou falando das cirurgias abertas, porque a gente faz mais as videoartroscopias, né? E é batata, a gente vê as descargas acontecendo. Agora, a repercussão é como eu falo sempre. Essa coisa de correlacionar a descarga por tempo e por forma e não sei o que, desculpa, há muito tempo eu não faço. Eu dou mais bola pelo alerta que me dá, de tu estar prestando atenção na hora, e depois ir checar isso com o teu potencial evocado motor. Mas eu não tenho nenhum caso ainda de que tenha me dado uma descarga no nervo ciático e que não tenha me caído o potencial evocado motor na hora, e não tenho nenhum caso assim, e que depois eu tenho essa repercussão no final da cirurgia, no desfecho, na parte clínica. Para falar a verdade, uma das cirurgias que a gente faz muito, que é a liberação do piriforme, eu falei nenhum, não. Tem um caso que eu tive uma repercussão, sim. Mas foi um abalo da perna inteira pular e os próprios cirurgiões verem. Quando eu fui falar, eles já sabiam o que tinha acontecido. Mas eu não consigo. Essa coisa de tentar correlacionar nas cirurgias que mais faço os achados, tanto do pré quanto os primeiros achados lá da eletromiografia para o facial, que já está um nervo direto no contato com o músculo, com uma coisa que eu tenho formação de raiz, plexo e tudo mais, eu não consigo transportar para mim, não. Só voltando àquela coisa que eu tinha perguntado antes em relação... antes de mais nada, eu tenho ideia igual a do Ricardo em relação a transportar o Ramstock de 2000 e também o de 2007, etc., para músculos que não o do facial. Né? Não dá para comparar abóbora com banana, né? Tudo bem, é tudo vegetal, mas não quer dizer que seja igual, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se dar conta, é aquilo que o Chico colocou, né? Também. Mas voltando só àquela coisa que eu conversei, que eu botei antes, em relação aos trens de ondas A,
mais importante, pergunta, eu tenho a minha opinião, tá? Mais importante duração ou mais importante a frequência, né? Do trem? Porque a duração pode ser de 0,2 segundos e morreu o nervo, né? E deu. O que vocês acham? Assim, o que se depende daquilo que é impressão e o que é, entre aspas, evidência, né? Mas a impressão que a gente tem, quanto maior a frequência de disparo, maior o sofrimento do nervo, né? A impressão que dá. Agora, existe alguma coisa que correlacione a frequência de disparo com o desfecho? Até onde eu sei, não. Tem alguma... Não de impressão, mas de literatura, assim, de frequência de disparo e desfecho. O Ramstock de 2000, né, que ele pegou e ficou gravando cirurgias, que ele colocava acima de alta frequência, acima de 80, 100 Hz, né, não interessava tanto a duração, né, que é aquela coisa que a gente tinha comentado há muitos anos atrás, e o Chico colocou isso que eu vi, 45, 50 minutos, tec, mas um tec, que não era prr, né, não era rápido. Então, eu me lembro que na época, até uma vez eu apresentei isso, uma das primeiras vezes lá em São Paulo, que eu coloquei só a frequência e também abri, né, que parecia muito rápido, depois a gente via que tinha 30, 40 Hz, né, entre uma estimulação e outra, e não aconteceu nada com o paciente. Claro que não posso ser um caso, mas essa aí era a evidência que o Ramstock colocava em 2000, né? E por isso Marrone, mas nesse tec, isso aí, esse tec é uma onda tipo A ou é uma onda tipo B? É exatamente aí que eu queria chegar para instigar a discussão, porque eu estou vendo tem vários colegas aqui que talvez não tenham a experiência que os mais velhos, os jovens há mais tempo têm, né? Isso aí provavelmente, claro, a classificação de trem de ondas A significa que tem que ter uma frequência X, tem que ser acima de, né? Acima de 80. Eu quis insistir nessa história do trem de ondas A com frequências elevadas, se a gente for ver bem o trem de ondas A, tem que ter uma frequência elevada, né, certo? Então, é mais ou menos como sendo chover no molhado, mas eu quis fazer questão de colocar isso, e esse tec não era, na verdade, uma frequência elevada, né, então a gente não poderia caracterizar com o trem de ondas A, mas isso aí, eu quis colocar exatamente isso, para a gente poder discutir, eu sempre perguntei isso para discutir, tem outros colegas que talvez não tenham essa experiência, né. A janela da onda A é até grande, né, da neurotônica, de 60 a 210 Hz, né? Então, realmente, a alta frequência, na minha opinião, deve ter um fator, mas é impressão. Nunca medi isso, nunca vi também relatado, como disse o doutor Rota. É uma impressão só, que a alta frequência está mais relacionada com um prognóstico, realmente, né? Tá fechado, Alberto? Isso. Ok. Alguém mais gostaria de fazer mais alguma ponderação? Porque a aula foi muito elucidativa. Parabéns, doutor Francisco, mais uma vez. Foi muito boa. Aumentou muita discussão. Na verdade, assim, a melhor parte da aula foi a discussão, né? Então, eu tenho que agradecer e parabenizar, né, a todos vocês, né? O Ricardo, o Marrone, o Alberto, a Silvia, a Rufina, todo mundo que participou, porque realmente, a Denise, todo mundo que participou, porque realmente, olha, é uma discussão excelente. Muito obrigado. Eu queria fazer só um comentário, até perguntar para o Rota. Normalmente, quando tem descarga, eu não faço papaverina. E tem uns trabalhos na literatura que mostram, principalmente em aneurisma cerebral. O cara jogou papaverina lá por causa de uma isquemia e pelo mecanismo de ação de vasodilatação, ele bloqueia eu acho que é canal de cálcio, e o nervo para de funcionar. Então, por exemplo, eles usaram no aneurisma lá, e o paciente saiu com um terceiro nervo transitório que 4, 5 horas depois melhora.
Vocês já viram alguma coisa assim? Não, assim, depende do cirurgião, né? Na verdade, os cirurgiões que trabalham, tem cirurgiões que acreditam em papaverina, outros que não acreditam em papaverina. O cirurgião que acredita em papaverina, eu tenho um caso que o transcraniano melhorou significativamente com o uso da papaverina, que é um caso que tinha tido descarga neurotônica, teve queda de amplitude, papaverina, melhorou. Se ia melhorar ou não sem a papaverina, não sei. Se foi só o repouso, eu não sei. Se foi a lavagem que se fez, porque a papaverina também lava, né? Não é só... A papaverina é solução também. Se foi a lavagem que foi... Eu não sei o que aconteceu, mas tenho pelo menos um caso bem documentado disso. E é um cirurgião que depois já acreditava em papaverina antes, ficou depois absolutamente inseparável da papaverina. Mas fora isso, assim, não tive nenhum caso de queda de potencial transcraniano que se repetiu, fora esse, né? Eu não sei se vocês tiveram algum... Porque daí é alguma coisa mais inegável, né? Não é só o bloqueio do nervo periférico que a gente está fazendo, né? Não, eu vi só de literatura isso, que eles jogavam na cisterna e paralisavam o terceiro nervo por causa do mecanismo de ação da papaverina. Tem alguém que levantou a mão ali, estou aparecendo, não consigo enxergar direitinho? Era a Denise ou tem o Rian ali que tinha levantado a mão, que alguém quer falar? É o Rian. É o Rian Pazeto. Isso. Bom, enquanto não falam, deixa eu perguntar. Desculpa, pode falar. Acho que foi sem querer, talvez, não sei. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que aconteceu comigo, mas eu quero ver a ideia de vocês. E cirurgia cerebral, dando descargas neurotônicas. O que vocês podem me falar a respeito disso? O cerebral não é de nervo, tá? Não é ângulo ponto. Vamos lá, é um tumor em área eloquente, ou área motora, ali por perto, por exemplo. Tá? Descarga neurotônica onde? Perdão? Descarga neurotônica onde? Descarga neurotônica, vamos lá. Peguei face, braço e deu descarga neurotônica na mão, certo? Rápida. E o cara está operando um tumor córtico subcortical, certo? Eu tenho a minha opinião, eu já li a respeito disso, eu queria saber de vocês aí o que vocês acham a respeito disso. A Mirella fala isso como descarga suprassegmentar, né? Por estimulação do neurônio motor superior, e aí não tem nenhum padrão igual a esse que a gente usa. Tem A, B e C. Eu já vi mais em coluna, o cara está mexendo, eu já vi em descompressão cervical, o cara está mexendo ali, descomprimindo, de repente os músculos do membro inferior começou uma descarga atrás da outra. Suprassegmentar eu vi muito pouco, aí você vê uma descargazinha minúscula, que você fala assim, acho que é um artefato entrando ali, e aí você começa a prestar um pouco mais atenção e ficar de olho. Eu já vi algumas vezes, Marrone, porque eu faço muita estimulação cortical, subcortical, mas eu me fio mais no motor mesmo, né? Geralmente nessas cirurgias eu estou fazendo potencial motor direto, cortical contínuo, então eu nunca vi alteração do motor assim, nunca correlacionei. Marrone, olha, como eu sou da eletroneuro, eu tenho um hábito de deixar minha janela de varredura livre em tudo que eu estou fazendo. Até na cirurgia supratentorial, minha janelinha está lá, como aprendi com o mestre Ricardo aqui. Mas eu te confesso assim que nada me chama muito a atenção. Às vezes eu acho que é um artefato, ou aquilo passou muito batido. Já tive, sim, mais de uma vez em escoliose. Eu percebo aquela despolarização, em seguida a tragédia está anunciada, isso eu já vi, em escoliose, mas supratentorial nunca me chamou a atenção esse padrão de descarga, não. Por que eu perguntei isso? Duas coisas, né?
naquele Zin que nós tivemos lá em Verona, que já faz um bom tempo atrás, eu me esqueci o cara que falou, eu não me lembro mais quem. Ele tinha falado a respeito disso, depois eu fui ler, também me esqueci agora, que em algumas situações, onde tivesse uma descarga de onda, de um trem de ondas A, por exemplo, né? Não dá para dizer que é trem de ondas A nessa situação que eu estou falando, mas é só hipoteticamente para te ilustrar, né? Poderia pegar especificamente uma área motora primária, né? Eu tinha lido, nunca tinha visto isso, só que uma vez, uma vez uma andorinha não vai fazer verão, certo? Só que eu fiquei muito angustiado com isso. Agora eu dei uma de Rufina, porque realmente tive problema, onde apareceu uma descarga muito intensa, o cara estava uma área bem subcortical, próximo da cápsula interna, certo? Ou mais para cima, não me lembro direitinho agora, e deu um trem de ondas muito intenso. Eu fui fazer o MAP e não tinha mais, e o cara saiu plégico. Tá? Mas aí não é um tec-tec devagarinho, ou um trrr, era uma coisa muito, muito grosseira. Certo? Eu vi uma vez isso, e isso eu fiquei muito triste, muito chateado, porque o cara ficou plégico, né, e não melhorou mais. Tá? Então, por isso que eu pergunto para você, será que isso aí era verdade? Será que foi um achado casual? Eu me lembro que esse rapaz tinha falado lá no Exim, depois eu li, eu me esqueci agora a referência. Então, eu queria saber de vocês, se vocês tiveram algum tipo de coisa. Marrone, eu nunca tive, não, mas passou aqui na minha cabeça se esses pacientes estão monitorados com eletrocorticografia junto ou com eletroencefalo. Não estavam, né? Mas quando você falou também que o déficit motor não foi transitório, foi definitivo, aí caiu minha tese de ser uma paralisia de TOD, de ser uma focal. Mesmo sendo um estímulo subcortical, pode projetar o via tálamo cortical para uma crise epilética focal. Esse aí foi feito há muito tempo atrás, eu não tinha o eletrocorticograma, mas assim, foi uma coisa muito, muito clara. E depois não foi aquele padrão que a gente vê assim, de uma crise convulsiva, né? Que parece que não pega num músculo somente, pega em várias coisas. Então, isso eu fiquei muito angustiado. Então, só que isso aí não tem muito claro na literatura, um que outro relato somente, muito raro, né? Eu queria ver com vocês se foi um azar que aconteceu, só que o cara ficou plégico, né? Isso aí me deixou muito, muito triste. Sem alterar o potencial somatossensitivo também, por exemplo? O somatosensitivo não deu problema, mas o motor perdeu. É curioso, Malu, porque eu tive um caso parecido com o que o Marrone falou, mas eu estava com o eletroencefalo. E realmente era uma atividade por descargas. Ele descardiou no membro. Tanto que depois o paciente começou, como se fosse uma evolução. Ele tinha manipulado uma área do braço, se não me engano, e depois espraiou também para o dimídio, como todo. É como se fosse uma saxoniana. Né? Então foi assim, bem parecido. Mas não teve nenhuma paralisia, não teve nenhuma sequela depois. Eu acho que o problema maior também foi não monitorar tudo que tinha que poderia ser monitorado, né, naquele caso. É um dos casos que tu faz a meia-culpa. É legal a gente apresentar aquilo que sai bacana, né? É muito legal. Só que tem alguns casos que tu fica muito triste, que tu acha que tu podia ter feito mais, né? E isso aí a gente tem que saber disso, né? Eu acho muito importante você colocar isso, porque numa próxima aqui, com qualquer um desse grupo, a gente vai ser um sinal de alerta para a gente ter um raciocínio e emendar no seu. Eu acho que é muito bom, muito importante a dúvida, a gente colocar aqui, mais do que certeza, colocar as dúvidas que a gente tem. É muito bom. Isso, eu acho que a gente aprende muito mais com isso do que falando frequência de onda A, de onda B, de onda C, amplitude. Assim, a gente acho que é muito mais produtivo isso, e o resto a gente acha no livro, no artigo. Marrone, a Mirella põe no livro dela uma foto dessas descargas suprassegmentares. Até uma descarga bem robusta, com um monte de descarga ali na tela, na foto. Eu nunca vi aquilo. Eu acho até aquilo um exagero. Talvez seja parecido com o que você viu, mas tem uma foto no livro dela, sim. Mas, Denise, tem correlação eletroencefalográfica, isso ou não? Eu não entendo disso. Eu não lembro eu lembro da foto, né? Que me chamou a atenção, porque é muita descarga.
Mas eu não lembro se ela colocou eletroencefalo, não sei te dizer. Tendo o histórico da Mirella, que ela coloca eletroencefalo até para nervo bulbo cavernoso do carpo, né? Eu imagino que deva ter. Bom, pessoal, Alberto, colegas, alguém gostaria de colocar mais? O pessoal que está mais novo, aqui só ficou os jovens há mais tempo falando, mas, por favor, quem tiver mais alguma dúvida ou colocação, ou dizer, olha, seus velhos estão tudo errado, por favor, pode colocar, né? Bom, não tendo mais nada... Eu tenho só uma dúvida. Malu, tu tá indo aí, Malu? Tô aqui. Como é o nome do gato? Você viu o gato? Eu acho que não apagada. Bom, já que tem essa sessão aí mais íntima, digamos assim, ô Chico, aquele abajur lá é o da lâmpada? Ai, que vergonha. Eu vou me dirigir agradecendo todo mundo aí, agradecendo o Rota. Muito bom. Eu apaguei tudo, não sei mexer nisso. Muito bom ver o Alberto aí, de tanto tempo que não via. Um beijão para todo mundo e adorei. Eu também adorei, foi ótimo. E não podendo deixar, antes de finalizar, os agradecimentos todos que nós fizemos nesse tempo todo, o Edmilson e a Sandra foram absolutamente, assim, não cansaram um segundo. Quando a gente começava a cansar um pouquinho, eles é que tocavam adiante, né? Então, agradecer, na verdade, eu bateria palmas para eles, porque eles foram realmente as pessoas que conseguiram fazer com que Muito bem, e agora, Denise, quer falar? Alguém quer falar? Chico, agradeço. Deixa eu só lembrar todo mundo... Setembro, 5 a 8, Gramado, 2021. Vamos lá, fondue, vinho, todo mundo, vamos todos nos encontrar novamente. Aliás, isso nem te cumprimentei. Muito saudade que a gente está. Todo mundo. Muito bem, Alberto, muito obrigado. Chico, foi demais. Pessoal, muito obrigado a todos. E agora, o ano que vem, nós vamos voltar com algumas coisas. Esse aqui foi o último, então, deste ano. Nós vamos voltar com algumas novidades, algumas coisas diferentes, né? Foi solicitado para que fosse colocado mais em relação aos sócios, não menosprezando, muito antes, pelo contrário, as pessoas que não são sócios, muito antes, pelo contrário, mas também atingindo um pouco mais aos sócios e também fazendo cursos, aulas mais focadas em alguns aspectos, dando também discussão de casos clínicos. Nós vamos adiante, né, Rufina? Não só a Rufina, aqui com outros colegas também. Ô Marrone, só lembrando, pessoal, Denise, Silvia, Ricardo, Alberto, todo mundo aí, que nós temos a reunião amanhã para preparar o curso do ano que vem. Conto com vocês, hein? Todo mundo lá amanhã, tá? A Sandra vai passar o link, porque a gente vai tentar com ideias diferentes para sair, quebrar um pouco assim, a rotina e fazer coisas bem interessantes, tá bom? Amanhã então, os não coordenadores são para participar também. Não, a gente quer que o colegiado, como diz o Marrone, participe. Tá bom. Muito bem, pessoal. Boa noite para todos, felicidades. Eu ia pegar uma champanhe aqui para estourar, mas aí não deu tempo, né, de fazer isso. Mas aí a gente vai fazer isso lá em Gramado e também lá em Floripa também. Você chama mão de vaca, não quis gastar. Muito obrigado, viu, gente? Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Beijo, obrigada.